Os melhores contos. Pesquisa, produção e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor. Humberto de Campos Veras foi jornalista, crítico, contista e memorialista. Nasceu em Miritiba, no Maranhão, hoje Humberto de Campos, em 25 de outubro de 1886. Filho de Joaquim Gomes de Faria Veras, pequeno comerciante, e Ana de Campos Veras, perdeu o pai aos 6 anos, quando deixou a cidade natal e foi levado para São Luís. De infância pobre, desde cedo começou a trabalhar no comércio para seu sustento. Dali, aos 17 anos, passou a residir no Pará, onde foi colaborador e redator da Folha do Norte e, pouco depois, na província do Pará. Em 1910, publicou seu primeiro livro, coletânea de versos intitulada Poeira. Em 1912, transferiu-se para o Rio, onde entrou para o Imparcial, na fase em que ali trabalhava um grupo de escritores ilustres, como redatores ou colaboradores, entre os quais Goulart de Andrade, Rui Barbosa, José Veríssimo e Vicente de Carvalho. O diretor José Eduardo de Macedo Soares participava da segunda campanha civilista, no qual o autor também ingressou. Mas logo depois, o jornalista militante deu lugar ao intelectual. Fez essa transição sob o pseudônimo de Conselheiro 20, com que assinava contos e crônicas. Em 1920, já acadêmico, foi eleito deputado federal pelo Maranhão. A Revolução de 1930 dissolveu o Congresso e ele perdeu o mandato. O presidente Getúlio Vargas, que era admirador do talento de Humberto de Campos, procurou minimizar as dificuldades do autor, dando-lhe os lugares de inspetor de ensino e de diretor da casa de Rui Barbosa. Em 1933, publicou o livro que se tornou o mais célebre de sua obra, Memórias Crônicas dos Começos de Sua Vida. O seu diário secreto, de publicação póstuma, provocou grande escândalo pela irreverência e malícia em relação a contemporâneos. Humberto de Campos falece no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1934. De Humberto de Campos, O Monstro. Pelas margens sagradas do Eufrates, que fugia então sem espuma e sem ondas, caminhavam na infância maravilhosa da terra a dor e a morte. Eram 2 espectros longos e vagos, sem forma definida, cujos pés não deixavam traços na areia. De onde vinham, nem elas próprias sabiam. Guardavam silêncio e marchavam sem ruído olhando as coisas recém-criadas. Foi isto no 6º dia da criação. Com o focinho mergulhado no rio, hipopótamos descomunais contemplavam parados a sua sombra enorme, tremulamente refletida nas águas. Leões fulvos de jubas tão grandes que pareciam de longe estranhas frondes de árvores louras estendiam a cabeça redonda, perscrutando o deserto. Para o interior da terra, onde o solo começava a cobrir-se de verde, velando a sua nudez com um leve manto de relva moça que os primeiros botões enfeitavam, fervilhava um mundo de seres novos, assustados ainda com a surpresa miraculosa da vida. Eram aves gigantescas, palmípedes monstruosos, que mal se sustinham nas asas grosseiras e que traziam ainda na fragilidade dos ossos a umidade do barro modelado na véspera. Algumas marchavam aos saltos, o arcabouço à amostra, mal vestidas pela penugem nascente. Outras se aninhavam, já nas moitas sem espinhos, nos primeiros cuidados da primeira procriação. Batráquios de dorso esverdeado porejando água, fitavam mudos, com os largos olhos fosforescentes e interrogativos, a fila cinzenta dos outeiros longínquos que pareciam à distância, à sua brutalidade virgem, uma procissão silenciosa, contínua, infinita de batráquios maiores. Auroques taciturnos, sacudindo a cabeça brutal em que se rolavam, encharcadas e gotejantes, braçadas de ervas dos charcos, desfiavam-se urrando com as patas enfiadas na terra mole. Rebanho monstruoso de um gigante que os perdera, os elefantes pastavam em bando, colhendo com a tromba, como ramalhetes verdes, moitas de arbustos frescos. Aqui e ali um alce galopava, célere.
e à sua passagem os outros animais o ficavam olhando, como se perguntassem que focinho, que tromba ou que bico havia privado das folhas aquele galho seco e pontiagudo que ele arrebentava na fuga. Ursos primitivos lambiam as patas monotonamente. E quando um pássaro mais ligeiro cortava o ar num voo rápido, havia como que uma interrogação inocente nos olhos ingênuos de todos os brutos. Em passo triste, a dor e a morte caminham, olhando sem interesse as maravilhas da criação. Raramente marcham lado a lado. A dor vai sempre à frente, ora mais vagarosa, ora mais apressada, a outra sempre no mesmo ritmo, não se adianta, nem se atrasa. Adivinhando de longe a marcha dos dois duendes, as coisas todas se arrepiam, tomadas de agoniado terror. As folhas, ainda mal recortadas no limo do chão, contraem-se num susto impreciso. Os animais entreolham-se inquietos e o vento, o próprio vento, parece gemer mais alto e correr mais veloz à aproximação lenta, mas segura das duas inimigas da vida. Súbito, como se a detivesse num grande braço invisível, a dor estacou, deixando aproximar-se a companheira. Para que mistério, disse a voz surda, para que mistério teria Jeová, no capricho de sua onipotência, enfeitado a terra de tanta coisa curiosa? A morte estendeu os olhos perscrutadores até os limites do horizonte, abrangendo o rio e o deserto, e observou num sorriso macabro que fez rugir os leões. Para nós ambas, talvez. E se nós próprias fizéssemos com nossas mãos uma criatura que fosse na terra o objeto carinhoso de nosso cuidado? Modelado por nós mesmas, o nosso filho seria com certeza diferente dos auroques, dos ursos, dos mastodontes, das aves fugitivas do céu e das grandes baleias do mar. Trá-lo-íamos eu e tu em nossos braços, fazendo do seu canto ou do seu urro a música do nosso prazer. Eu o traria sempre comigo, embalando-o, avivando-lhe o espírito, aperfeiçoando-lhe a alma, formando-lhe o coração. Quando eu me fatigasse, tomá-lo-ias tu, então, no teu regaço. Queres? A morte assentiu e desceram ambas à margem do rio, onde se acocoraram sombrias, modelando seu filho. Eu darei a água, disse a dor, mergulhando a concha das mãos de dedos esqueléticos no lençol vagaroso da corrente. Eu darei o barro, ajuntou a morte, enchendo as mãos de lama pútrida que o sol endurecera. E puseram-se a trabalhar. Seca e áspera, a lama se desfazia das mãos da auleira sinistra que assim trabalhava inutilmente. Traze mais água, pedia. A dor enchia as mãos no leito do rio, molhava o barro e este logo se amoldava, escuro, no capricho dos dedos magros que o comprimiam. O crânio, os olhos, o nariz, a boca, os braços, o ventre, as pernas, tudo se formando a um jeito mais forte ou mais leve da escultora silenciosa. Mais água, pedia esta, logo que o barro se tornava menos dócil, e a dor enchia as mãos na corrente e levava à companheira. Horas depois possuía a criação um bicho desconhecido. Plagiado da obra divina, o novo habitante da terra não se parecia com os outros, sendo embora, nas suas particularidades, uma reminiscência de todos eles. A sua juba era do leão, os seus dentes o do lobo, os seus olhos os da hiena. Andavam sobre dois pés, como as aves, e trepava rápido como os bugios. O seu aparecimento no seio da animalidade alarmou a criação. Os ursos que jamais se haviam mostrado selvagens urravam alto e escarvavam o solo à sua aproximação. As aves piavam os ninhos amedrontadas, e os leões, as hienas, os tigres, os lobos, reconhecendo-se nele, arreganhavam os dentes ou mostravam as garras, como se a terra acabasse de ser invadida naquele instante por um inimigo inesperado. Repelido pelos outros seres, marchava assim o homem pela margem do rio, custodiado pela dor e pela morte. No seu espírito inseguro surgiam às vezes interrogações inquietantes. Certo, se aqueles seres se assombravam à sua aproximação, era porque reconheciam, unânimes, a sua condição superior. E assim, refletindo, comprazia-se em amedrontar as aves e em perseguir em correrias desabaladas pela planície ou pela margem do rio, esquecendo por um instante a dor e a morte, os gamos, os cerdos, as cabras, os animais que lhe pareciam mais fracos.
Um dia, porém, orgulhosas do seu filho, as duas se desavieram, disputando-se a primazia na criação do Abantesma. Quem o criou fui eu, dizia a Morte. Fui eu quem contribuiu com o barro. Fui eu, gritava a outra. Que farias tu sem a água que amoleceu a lama? E como nenhuma voz conciliadora a serenasse, resolveram as duas que cada uma tiraria à sua criatura a parte com que lhe havia contribuído. Eu dei a água, tornou a dor. Eu dei o barro, insistiu a Morte. Abrindo os braços, a dor lançou-se contra o monstro, apertando-o violentamente com as tenazes nas mãos. A água que o corpo continha subiu de repente aos olhos do homem e começou a cair gota a gota. Quando não havia mais água de espremer, a dor se foi embora. A Morte aproximou-se então do monte de lama, tomou-o nos ombros e partiu. Vocês ouviram de Humberto de Campos, O Monstro. Os melhores contos. Pesquisa, produção e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor.